Hoje é dia de Galo em campo pela Copa Sul-Americana. É duelo decisivo para seguir sonhando com a classificação. Vamos direto ao Uruguai. O seu destaque, repórter Cláudio Rezende. Com os titulares presentes, Galo logo mais para continuar vivo na Copa Sul-Americana. Só a vitória interessa no Estádio Centenário. O desafio é manter a pegada, a intensidade, a boa apresentação do último sábado no Clássico, agora também na Copa Sul-Americana, e é um jogo que só a vitória interessa, né, Cláudio? Até por isso, Eduardo Domingues preparando um time forte. Bom dia, Cláudio. Bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta da Itatiaia, aqui em Montevidéu, a fria capital uruguaia que vai receber o Galão da Massa, Estádio Centenário, que foi o palco da primeira final de Copa do Mundo em 1930, está se preparando para receber a partida inaugural da Copa do Mundo de 2030, a próxima Copa. E o Galão da Massa hoje em ação aqui contra o Juventude pela Copa Sul-Americana. Expectativa de um público muito pequeno, na casa de apenas 1.000 torcedores. Esta é a expectativa e, portanto, é campo neutro para o Atlético trilhar o caminho de recuperação no torneio e pegar o embalo após a vitória maiúscula no clássico do último sábado. E o técnico Barba Domingues mostrando que o Atlético não abandonou a Sul-Americana, muito pelo contrário. Se nos jogos anteriores ele levou poucos titulares quando foi jogar fora de Belo Horizonte, principalmente semana passada contra o Cienciano, lá em Cusco, no Peru. Aqui não. Todos os jogadores que estão disponíveis vieram. Vamos com a provável escalação do Galo para hoje. Everson, na direita o Natanael, detalhe, o Preciado está suspenso, foi expulso na última partida. A zaga, Lianco, e aí pode ser o Juan ou o Vitor Hugo, até o Alonso. E na esquerda, o Renan Lodge. O meio campo tem o Alan Franco, que está suspenso no Brasileirão, vai jogar. Pode ser o Maicon e aí, Tomás Pérez ou o Reinier, para ser mais ofensivo. Bernard, Alan Minda e Cassierra é uma provável formação do Galo para logo mais aqui em Montevidéu. Se vencer o jogo, o Atlético depois terá um cenário de 2 partidas em casa, no torneio na Sul-Americana, contra Cienciano e Puerto Cabello. A Itatiaia contando tudo com o Caixa aqui direto do Estádio Centenário. A bola rola às 7 da noite. Delegação que chegou aqui no final da tarde, a gente registrou ao vivo na turma do bate-bola, com presença do Pedro Daniel, que agora vai comandar mesmo o Galo no afastamento do Rafael Menin. Pedro Daniel, que é CEO do clube, o Paulo Brax, que é um homem forte no futebol, todos eles presentes nesse jogo aqui em Montevidéu. E com relação ao time, a volta do zagueiro Vitor Hugo, que teve uma pequena lesão muscular, ficou fora do clássico, ele está relacionado. Quem não veio, Preciado, está suspenso, foi expulso lá contra o Cienciano, não pode jogar, e seguem fora também o Coelho e o meio-campista Vitor Hugo, são as ausências do Galo. O restante, tá todo mundo aqui. Sul-Americana. Vitória no Brasileiro num clássico que dá moral, e o Galo agora vai com força total para esse jogo fora de casa contra o Juventude. Equipe de, com todo respeito, claro, né? Mas uma equipe de pequena expressão do futebol uruguaio. Vini. Hugo, nos jogos anteriores eu achei que o Atlético tinha acertado na estratégia de não colocar força máxima nos jogos da Sul-Americana, porque o foco realmente era o Campeonato Brasileiro. Mas dessa vez eu tô com essa estratégia atleticana do Eduardo Domingues. Eu acho que é uma estratégia também não só do técnico, mas da instituição, de levar força máxima. Por quê? O Atlético venceu um jogo que ele não era o favorito, um jogo que o Atlético era apontado como um time que estava vivendo uma crise. Não é qualquer jogo, venceu o clássico. Então o Atlético tem que aproveitar esse bom momento, é um recorte muito pequeno, mas a gente está falando de uma vitória impactante, para tentar pegar o embalo. O Atlético tem que começar a ter sede por vitória, independente da competição. O Atlético tem que começar a retomar essa confiança e tentar pegar uma sequência, algo que o Galo não vem há muito tempo, não conseguindo ter boas sequências. Ano passado, por exemplo, o Atlético fez um baita jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Eliminou o principal candidato ao título. Aí você imaginava, poxa, agora vai embalar, tirou o Flamengo.
e aí o Atlético começou a derrapar, não conseguiu confirmar o bom momento. Dessa vez tem que ser diferente. Você tem que aproveitar esse momento e agora ter essa busca por vitórias, não só na Sul-Americana, mas depois também no Campeonato Brasileiro, para embalar de vez. Então, para mim, tem que ser força máxima, até porque a situação do Galo na tabela de classificação, ela é delicada. Então, a obrigação da vitória, ela existe em termos de classificação. Hugo, a estratégia vai ter que ser diferente, né? Porque você pegou um Cruzeiro muito embalado, em que a principal preocupação do Atlético era não tomar gols e sair no contra-ataque. Deu muito certo a estratégia. Contra o Juventude, é um time bem inferior, em que o Atlético vai ter que tomar iniciativa. É claro que o Juventude também vai tentar atacar. Eu imagino que vai ser um jogo mais aberto do que foi o Clássico. Então, eu não acho que o Barba vai repetir a escalação. Agora, mesmo que não repita a escalação que foi contra o Cruzeiro, o espírito tem que ser o mesmo, né? De luta, de entrega, algo que a gente ainda não viu no Atlético nessa Sul-Americana, que foi, assim, até o jogo contra o Juventude que teve a vitória ali no sufoco, mas foi um jogo horroroso. Então, o Atlético tem que mudar isso, né? Amanhã tem que ser um jogo de total entrega, assim como foi contra o Cruzeiro, para não ficar naquela história de, o Atlético escolhe jogos, contra o Cruzeiro joga dessa forma, e aí no jogo contra um Juventude, contra um Puerto Cabello, simplesmente abre mão da partida. Isso não pode acontecer. Então, eu acho que o Atlético vai mais ofensivo pro jogo de amanhã, mas a postura, o comportamento, ele tem que ser o mesmo que foi contra o Cruzeiro. O assunto arbitragem. Antes da viagem aqui a Montevidéu, Paulo Brax, homem forte do futebol do Atlético, vice-presidente de futebol, ele se reuniu com o Sintra, né, o Rodrigo Sintra, que é da comissão de arbitragem da CBF, e o Atlético, ponderando algumas situações, não ficou satisfeito com a arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza, mesmo na vitória, né? O Atlético fez questão de ir numa vitória para demonstrar que alguns lances polêmicos, por exemplo, a expulsão do Lianco, a imagem depois mostrou, e aí começou a repercutir desde ontem, hoje também, que o Lianco não acertou, né? No segundo lance de amarelo, ele não acertou. Ele foi forte na jogada, mas não acertou o adversário. O Atlético também reclamou, né? Pelo fato do árbitro não ter visto o pênalti em campo, ali do Minda, em cima do Minda, pelo Kaique, e outros lances polêmicos do Clássico, alguns deles citados, então, pelo Paulo Brax, com a Comissão Nacional de Arbitragem. O Atlético não fala a respeito, quando a gente perguntou aqui, não confirma, mas também não nega a situação do Robinho Júnior, jogador que está ameaçando entrar na justiça com o Santos. Teve lá uma confusão no treino com o Neymar e o Robinho Júnior. O Atlético já teve de olho nele antes dele renovar contrato com o Santos, garoto de 18 anos, filho do Robinho, que jogou no Galo, o Robinho, né? E o Atlético de olho nessa situação, monitorando. Se ele ficar livre no mercado, pode no futuro pintar no Atlético. Galo no mercado, tá aguardando janela para ser aberta. Assunto de arbitragem a gente não vai entrar tanto, né? Porque Sul-Americana, acho que não tem tanto problema assim com relação à arbitragem, né? A gente pega esses torneios internacionais, Libertadores, Sul-Americano, o jogo anda mais, né? Anda mais, Assim, depende muito da postura dos times também, né? Sim. A gente viu, por exemplo, um Cruzeiro e Boca que o jogo não andou nada, né? E o árbitro foi conivente. Não acho que vai ser o caso de amanhã, os dois times acho que vão tentar jogar. Mas o Atlético tem que ir forte nessa janela, tá? Não é porque venceu o Cruzeiro que tá tudo certo. O Atlético está com um elenco enxuto, um elenco que deve ter também algumas saídas, já teve a do Hulk. Eu não tô esperando para essa janela que o Atlético vai trazer aí uma grande referência para ser o substituto do Hulk. Acho que isso vai acontecer naturalmente, mas precisa trazer jogadores para chegar e jogar. Não simplesmente para compor elenco, tem que chegar para agregar. O Atlético hoje tem poucas peças no ataque. O Minda e o Cassierra estão começando a jogar muito bem, especialmente o Cassierra com mais tempo, assim, de tempo, mais tempo jogando bem. Mas precisa de mais, né? Precisa de mais peças de velocidade, jogadores de drible, talvez uma alternativa ao Cassierra, jogador de meio de campo. Então, assim, vai ter que ser uma janela para uma correção de rota, já que o Atlético, nessa temporada, ele ainda não engrenou. Deu esse alívio, essa vitória contra o Cruzeiro, mas tá escancarado que o elenco precisa de reforços. As ausências, Coelho e o meio-campista Vitor Hugo, que seguem no departamento médico. O lateral Preciado, suspenso, foi expulso na última rodada. Estão por aqui, em Montevidéu, os goleiros Everson, Delfim e Robert, os laterais Natanael, Renan Lodi e Pacini,
Os zagueiros, Lianco, Alonso, Juan, Vitor Hugo, Ivan Roman e o garoto Vitão, formado na base do Galo. Para o meio campo tem Alexander, Bernard, Alan Franco, Igor Gomes e Zepe, que entrou bem. Contra o Cienciano tem Maicon, Reinier, Gustavo Scarpa e Tomás Pérez. Os atacantes, Calaminda, Cassierra, Dudu e o garoto Cauã Soares. Reforçando, né, o elenco para essa partida de Copa Sul-Americana. Duas coisas que se misturam, Edu, o jogo do fim de semana e o jogo dessa terça-feira. Como você encara os possíveis impactos deste superclássico vencido e bem vencido pelo Atlético, na sequência, que já tem uma Copa Sul-Americana logo de cara, suas impressões quanto ao que foi o fim de semana e quanto a esse novo momento, com todo mundo que está à disposição, viajando para jogar no Uruguai pela Copa Sul-Americana. O final de semana é o mais puro suco do clássico e do futebol, né? Só o futebol, só clássicos, eles possibilitam o que nós vimos no Mineirão, um Cruzeiro que entrou em campo com favoritismo. Muita gente fala que clássico não tem favoritismo, mas para quem entende que há favoritismo para um dos lados, esse favoritismo estava sim do lado do Cruzeiro, e o Atlético fez um grande jogo, uma escalação que chamou atenção, com algumas novidades, um trio de zagueiros, a escolha mais uma vez pelo Natanael pelo lado direito, tendo o Bernard no meio, já que o Vitor Hugo sentiu um problema de lesão, o Minda, pelo menos no Campeonato Brasileiro, pela primeira vez iniciando um jogo, e o Atlético numa ideia de jogo um pouco diferente daquela que a gente se acostumou a ver, mesmo sob o comando do Barba. Foi um Atlético com cara de Eduardo Domingues, mas o Eduardo Domingues do Estudiantes, não do Galo. Um time, primeiro, preocupado em se defender bem, compacto, com muita gente, marcação individual. Maicon em cima do Matheus Pereira não deu sossego pro camisa 10 do Cruzeiro. Muita intensidade, o Atlético brigando muito no jogo. Ao meu ver, o Atlético encarou o jogo mais como clássico do que o Cruzeiro, mas eu não acho que a derrota do Cruzeiro foi por conta disso, e sim porque o time e o Arthur Jorge foram surpreendidos pela ideia de jogo do Atlético. E o Galo nitidamente jogando, se defendendo, contra-atacando. E ganhou o jogo assim, Cirilo. Aliás, foi um primeiro tempo muito semelhante àquele que a gente viu Cruzeiro e Boca, né? Até um pouco pior. Quase 52 minutos de tempo corrido com menos de 20 minutos de bola rolando. Muito pouco tempo. Aí você pega no final ali, o Cruzeiro com 70% de posse de bola, o Atlético com 30%, ou um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, sendo que a gente teve, 50 minutos de bola rolando, e olha lá, no jogo inteiro. Acho que não teve isso, foram 45 minutos. Então, cara, o Atlético soube jogar o jogo. O Atlético foi eficiente e eficaz. O Cruzeiro não teve nem eficiência, nem eficácia. E um time que ficou muito pilhado ao longo do jogo, perdendo jogadores expulsos, o Kaique numa partida ruim, o Arroio jogou muito mal, o Arthur Jorge foi muito mal naquela noite. Se o Barba talvez tenha feito o seu melhor trabalho num jogo pelo Atlético, o Arthur Jorge talvez tenha feito o seu pior jogo. E somado isso tudo, o Atlético venceu de maneira merecida. Acho que tem muito mais mérito do Atlético, do Galo. E o que o torcedor espera é uma constância. O Atlético siga crescendo, evoluindo. E o que o torcedor do Cruzeiro espera é que tenha sido apenas uma oscilação e que o Cruzeiro venha dar resposta já no jogo seguinte, que é praticamente uma decisão, né? Contra a Católica no Chile. Lembrando que o critério de desempate é confronto direto. E no primeiro jogo deu Católica em Belo Horizonte, então o Cruzeiro precisa muito dessa vitória. E as duas equipes me parecem, Cruzeiro com certeza, e o Atlético encarando os jogos continentais desse meio de semana com total seriedade. O Cruzeiro, não tenho dúvida, por ser Libertadores, por estar precisando, tem a necessidade do resultado, o Galo também, mas é que o Atlético vinha encarando com equipes diferentes, mas pela lista de relacionados, por tudo que o Cláudio descreveu agora há pouco, tô imaginando um Atlético forte, Cirilo, até porque o jogo pelo Brasileiro contra o Botafogo é só no domingo, né? Então o Galo vai ter um bom período de recuperação e podendo utilizar atletas que na semana passada não jogaram. Então o Atlético está descansado. O Atlético fisicamente está saudável para jogar duas partidas. Essa do meio de semana e a do final de semana contra o Botafogo. É isso aí, massa. Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Você que assistiu o vídeo até aqui e curtiu, já deixa o like para dar aquela moral pro canal, tá bom? Muito obrigado. E você que tá chegando agora, seja bem-vindo. Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Atlético Mineiro. Ele só traz notícia do Galo. Então, você tá no lugar certo, você que torce pro Galo. Eu vou deixar meu convite aqui para você estar se inscrevendo no canal, tá?
Espero que você venha fazer parte aqui da massa com a gente. E ative o sininho de notificação, muito importante. Assim você não fica de fora de nada que sai aqui no canal. Todas as notícias atualizadas você sempre será notificado. E também deixe o seu like. O like de vocês é muito importante porque toda vez que vocês deixam um like, o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante para os torcedores e ele tende a entregar para mais atleticano e assim aumentando a massa aqui nesse canal, e é o que a gente busca e é o que a gente espera de vocês, que é essa força aí, tá bom? Então fique à vontade, que esse canal aqui ele foi criado para atender vocês. Hoje tem Galo, deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acham do jogo de hoje, o que vai ser. Acho que vai ser a mesma pegada contra o Cruzeiro, ou vai ser aquele time rechonchudo, e o que vocês acham? Deixa a sua opinião em relação a tudo, que hoje é um dia muito importante, um dia de decisão, vitória muito importante. Tem que vir essa vitória pro Galão. Então, fique à vontade para estar deixando sua opinião. Quero saber de vocês o que vocês acham, se o Galão da Massa tem chance hoje. Vou ficando por aqui, vou ficar atento em relação às notícias. Saindo qualquer coisa, novidade, a gente bota aqui para vocês no canal, tá bom? Massa, forte abraço, vou ficando por aqui, mais tarde a gente volta com mais notícias. Valeu, Massa!